Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigado, meu Deus, por este encontro. Obrigado por Tuas palavras, por como o Senhor toca nosso coração. É tão maior do que podemos compreender, Senhor, mas podemos verdadeiramente desejar viver conforme Tua vontade. Obrigada, meu Deus. Obrigada por cada dia e por cada ensinamento que o Senhor traz para nós. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria a gente estar aqui neste dia, nesta terça-feira da primeira semana do Advento. As leituras que a igreja nos traz hoje estão a primeira leitura em Isaías, continuamos no capítulo 11, versículo do 1 ao 10. O Salmo é o 71, 72 e o Evangelho está em Lucas 10, do 21 ao 24. E o Espírito Santo hoje toca no nosso coração. Busque a alegria do primeiro amor. Busque a alegria do primeiro amor. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes estamos ligando o nosso piloto automático e esquecendo, da alegria pessoal do primeiro encontro com Cristo, deste primeiro amor que foi enviado para nós, o amor de Deus, o amor da criação. E muitas vezes nós nos esquecemos disso com as banalidades, as futilidades, as pequenas tarefas da nossa vida, do nosso dia a dia. Passar o nosso dia a dia buscando a alegria do primeiro amor é o nosso grande desafio. Porque o nosso dia é cheio de pequenas e grandes coisas que muitas vezes estão com o propósito de nos distrair, de duvidar deste amor e de cansarmos de dedicar para as coisas que devemos dedicar. A primeira leitura, então, o profeta Isaías, ele está nos falando, ontem ele nos falou do Messias, hoje ele nos fala do reino messiânico, E é importante a gente lembrar que é um tempo em que havia tensões, entre os reinos do norte e do sul. E essa tensão deixava o povo apático, medroso, parado, frio, no máximo morno, o que talvez seja até pior. E então Isaías vai falar que de Jessé vai nascer, da cepa brotou a rama. É uma passagem muito bonita, que é inclusive uma música que nós conhecemos, E ele fala então que do tronco de Jessé nascerá um renovo. Esse renovo, esse tronco de Jessé, Jessé era o pai do rei Davi, essa cadeia da família, Jessé, Davi, Salomão, marca essa cepa, essa que ele chama aqui de cepa, o tronco, a descendência, daquele que Deus colocou como promessa mandar o Messias, mandar seu filho, através dessa linhagem familiar. Então, ele vai falar que sobre o tronco de Jessé, pai de Davi, nascerá o Messias, E sobre ele repousará plenamente os dons. Ele vai se falar aqui, pousará os dons do Espírito, pousará o Espírito. E aqui ele vai citar 6 dons do Espírito Santo, curiosamente, 6 dons. E aí ele vai falar então do Espírito de sabedoria, entendimento, de prudência, que é o conselho, de coragem, que é a fortaleza, de ciência, do temor de Deus. Para demonstrar que este que virá, Jesus, nós sabemos, lá há mais de 700 anos atrás, antes de Cristo, eles não tinham a plenitude do conhecimento e da presença que nós temos hoje, do próprio Jesus,
Então aqui ele está falando, profetizando que virá este que será pleno do Espírito. E aqui nós já sabemos que são os dons do Espírito. Ele não julgará pela aparência. Vamos pensar na caminhada de Jesus, né? Ele era acusado por andar com pecadores, né? Com cobradores de impostos, com doentes, leprosos, prostitutas, né? Então, pagãos. Ele então não julgará pela aparência. E a justiça, ele será justo com os humildes, né? Quantos milagres Jesus fez para aqueles que clamavam humildemente, né, sua presença, e os pacíficos. Então, ele continua dizendo que ele destruirá o mal com um sopro dos lábios. O sopro dos lábios, a palavra, a proferir a palavra que Jesus proferiu é verdadeiramente destruir o mal. Por isso não podemos nos furtar de evangelizar, é soprar a palavra de Jesus. Era isso que Jesus queria, que nós levássemos a palavra dele a todos, porque isso realmente é a maior arma para destruir o mal. E ele fala de um tempo tão bonito que virá, né? Que ainda virá. E ele vai dizer então que o lobo e o cordeiro morarão juntos. A criança brincará com a serpente. Ele faz essas cenas, né? Então o urso... eu sugiro que vocês leiam bem, façam essas leituras, né? O touro com o leão, o lobo com o cordeiro. Então ele fala bem desses universos, a princípio, predadores, inimigos, né? E que eles viverão em paz. No paraíso eles já viveram em paz, né? O mal entrou para a discórdia toda. Então a paz tão desejada então virá na plenitude, essa paz que ele aqui dá o exemplo, né, através das condições opostas, né? Ele dá esses exemplos para dizer que a paz tão desejada virá, o reino do céu virá na terra, pois ele realizará o que é impossível. É impossível para aquela época pensar que o lobo vai acolher um cordeiro. É impossível para ele, para aquela época pensar. Talvez até para a gente também seja, mesmo já conhecendo Jesus. E a paz então será plena. E claro então, se há uma paz plena, haverá alegria. Porque este é o primeiro amor, é o amor que nos transforma, é o amor que está no nosso DNA, esse amor que nos marca como criaturas, né? E ele nos traz então essa alegria. Ele não está dizendo que não teremos dificuldades, mas ele está dizendo que teremos alegria. O Evangelho então de Salomão, né, mostrando aí as passagens da descendência, é um evangelho que fala sobre o desejo de paz, né? O Messias traz este desejo de paz para todos, né? Nos seus dias de justiça florescerá e haverá paz em abundância e para sempre. O Salmo de Salomão já nos diz, talvez, o que hoje a gente mesmo ainda duvida em tempos tão caóticos que estamos vivendo, como o Salmo vai nos dizer: a paz florirá, haverá paz em abundância e para sempre. Meu irmão, minha irmã, deseje esse tempo, porque quando desejamos algo, agimos para alcançar. Então, se desejamos um tempo de paz pleno,
vamos então agir conforme este desejo que Deus plantou no nosso coração. O Evangelho, então, contextualizando, né, que São Lucas vai nos falar, ele vem logo depois em que os discípulos, os 72, voltam de uma missão muito felizes. Eles estão trazendo a verdadeira alegria da evangelização. E então Jesus os recebe, né? E ele vai falar com eles, né? Jesus vai dar graças e exultar o Pai. Primeira coisa que sempre temos que fazer, Jesus nos ensina isso, como oração. Ele exulta e dá graças ao Pai. E aí, então, ele vai falar, ele dá graças ao Pai e exulta no Espírito. Já temos, então, Jesus está falando das três pessoas. E, então, ele é a parte, né? E ele exulta o Pai e ele clama, né? Ali no Espírito. Então, Jesus, então, fala que Deus, ele se revela aos pequeninos, que são aqui representando, né? A humildade, né? E não aos que se baseiam, né? E não aos grandes sábios, porque aqueles que se baseiam apenas no seu intelecto são arrogantes. Ele vivia isso com os judeus do templo, especialmente os fariseus, né? Mestres da lei, baseados no seu intelecto, mas mortos no seu coração. Então, um coração que as crianças estavam abertas, a humildade das crianças estavam abertas a receber este coração, este amor no coração. E aqueles que baseavam toda a sua crença no intelecto estavam de coração duro, arrogantes. Senhor, quantas vezes nós mesmos ficamos querendo pôr regras em Ti? Quantas vezes nossa arrogância nos atrapalha de termos um coração contrito, humilde a Ti? Peçamos a Deus um coração humilde, porque assim vamos conseguir ouvi-lo como Ele quer que nós ouçamos. E então, este que tem o coração fechado de pedra, ele não conseguirá alcançar a plenitude da graça, a plenitude do amor, e ele então não terá a alegria. A alegria vem pela humildade, de ver e reconhecer um Deus tão grande, que eu fico feliz de saber que eu estou sob essa proteção, sob esse cuidado. Ao passo que aqueles que são duros de coração, eles permanecem na tristeza do abandono, porque se baseiam em si próprios. E ele fala: felizes são vocês que veem o que estão vendo. Muitos queriam ver e não viram. Pensa, gente, Moisés, você acha que ele não queria ver o Messias? O próprio Isaías, que está aqui nas leituras da semana, vocês acham que eles não queriam ver o Messias? Pois aquele povo estava vendo, estava diante, estava ouvindo, estava testemunhando o próprio Messias. Nós hoje, temos ele disponível para nós em todas as igrejas. E será que nós também estamos negando com a arrogância do nosso pensamento racionalista? Será que nós também não estamos negando esse Cristo que é presença para nós diária? E não estamos compartilhando com Ele estes momentos que nós podemos ter? Será que nós também não estamos sendo este povo, né, que as leituras tanto vêm dizer? Aquele que tiver duro não verá o Messias.
Jesus está dizendo, vocês estão vendo o que muitos queriam ver. Hoje eu vejo Jesus todos os dias que eu vou à missa. Ele está lá. Mas eu também preciso ver Jesus. Senhor, nos corrija, nos transforma. Eu preciso ver Jesus em tudo. Eu preciso ver Jesus na minha casa. Naquele que hoje eu menos tenho paciência. É nele que Jesus está me forjando, me amassando de novo e me fazendo um vaso novo. Porque é assim. A presença dele é muito fácil. Eu ver Jesus num desconhecido. Mas é difícil eu ver Jesus naquele que eu convivo todos os dias. Mas é neste, glória a Deus por isso, é neste mesmo que Jesus quer me formar, humilde. É através deste que Deus quer trabalhar em mim a humildade e me dar a graça dos dons do Espírito. Então, ver Jesus é ter a alegria do primeiro amor. E nós desejamos, Senhor, ter plenamente a alegria do primeiro amor. Obrigada, Senhor, meu Deus, por este encontro de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja para sempre seja louvado. A alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz, meu irmão, vamos em paz e que o Senhor esteja sempre conosco. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.